Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade destas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas, sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas, né? Já foi lido, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, para o autor, a relação entre economia e política, porque a estrutural, gente, ela é uma consequência desse sistema capitalista, né, de produção, que promove a liberdade no mercado e também a liberdade do consumo. Uma liberdade direcionada para você comprar. Né? A questão da toda uma ideologia por detrás do ato de comprar. Então, o proletariado seja contemplado pelo processo da mais-valia. Gente, o proletariado, vocês devem se lembrar que é o operário. Quem é contemplado pelo processo da mais-valia é o capitalista, é o dono das empresas, das indústrias, o burguês, né, segundo a visão do Karl Marx. E, de fato, né, o proletariado ele é contemplado apenas pelo salário, e aí ele vende sua força de produção. B. O trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Sim, isso aqui já está nos dando um indicativo verdadeiro. Ele é o fundamento da produção trabalhar, da produção material. Então, o item B está bem claro. A C, a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Infelizmente, há uma separação, há uma desigualdade, falta de condições, falta de direitos igualitários. Então, a C não há uma compatibilidade. Há uma descendência, né? Uma coisa incompatível. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. A autonomia de alguns grupos da elite, alguns grupos que participam desse processo econômico. Né? Porque a maioria da sociedade é o mercado consumidor. Você sabe que a indústria cultural ela promove uma alienação na produção, tornando o sujeito como uma massa uniforme. A burguesia revoluciona o processo social de formação. A burguesia ela quer se manter no poder, né? Quem deve, segundo Karl Marx, quem deve buscar a revolução é o proletariado, é o operário. Então, o item B, o trabalho é o fundamento real da produção material. Ok? Então, é a terceira questão do nossa revisão desse. Bom, o cidadão norte-americano, ele desperta no leito construído segundo o padrão originado do Oriente Médio, mas modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. A cama, né? Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomados de empréstimo o espera. Né? Ele já saiu da cama, está no restaurante. Né? O prato. Então, o prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas. Engraçado. É porque não vê os meios que criaram a língua, né? Então, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. A situação descrita acima é um exemplo de como os costumes resultam, tem A, da assimilação de valores de povos exóticos, a experimentação de hábitos sociais variados,
C. Recuperação de heranças da antiguidade clássica. D. Fusão de elementos e tradições culturais diferentes. Ou valorização de comportamentos de grupos privilegiados. Estamos lembrando aqui, pessoal, da língua, né, dos escritos, os sumérios. Os sumérios foi quem vira o povo pela escrita cuneiforme, vira o povo que se tem notícia a criar uma língua escrita, né, nesse mundo. Isso foi mais ou menos há uns 10, 15, 20 anos atrás. 20 mil anos atrás. Né? Então vamos nessa. E aí? Olha. Ele não está assimilando valores exóticos. Ele está se aproveitando deles. Né? Não está vendo a cultura deles. É só alguns artifícios. Ele não está uma experimentação de hábitos sociais variados. Ele está apenas. Ele não chega a ser uma experimentação de hábitos sociais, né, variados. Ele cria um novo hábito. O hábito da América. Recuperação. Ele não está preocupado com o sentido da antropologia de recuperar a herança, o sentido da cultura enquanto tal, né? Mas sim, uma fusão de elementos, de tradições culturais diferentes. É uma mistura, uma miscelânea. Né? Então, entender. Relação. Por que o E não é? Não está valorizando. Ele está se aproveitando dos objetos, mas não está nem sabendo que ali foi dos sumérios, que a língua veio da Suméria, aquela colher veio de Roma, o garfo inventado na Itália. Ele nem sabe disso. Né? Apenas é uma fusão de elementos que ele está aproveitando para o dia de hoje. Né? E culturais diferentes. Ok. Então, quarta questão, né? Aí já Space, Facebook, em todos. Até no Twitter, claro. Você está em tantos lugares, por isso te vejo raramente no mundo real. As pessoas estão em todos os canais, né, das mídias, como hoje, né, no Instagram, tá no Face, no WhatsApp, no Skype, mas a pessoa não vê ele, né, no mundo real. Então, gente, charge é uma crítica. Né? Toda charge ela tem um pressuposto de ser uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet. Por quê? Ele questiona a integração de pessoas nas redes virtuais de relacionamento, considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Ele diz que as relações virtuais é a mais importante. Enaltece a pretensão do ser humano sensoriais que ele está experimentando são cada vez mais substituídas pelas amizades virtuais. Então de fato, ele é o A. Né? Ele está chegando a questionar um pouco. Né? Ele questiona essa integração das redes virtuais do relacionamento. Então, item A. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, com perspectiva de que o ser humano poderia dominar a natureza. Gente, foi na época do Francis Bacon, questão da modernidade, quer dizer, é o poder da natureza. O ser humano tem um poder de transformá-la. Então, isso é uma mentalidade mais positivista. No entanto, essa perspectiva convertida em um programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, né, Francis Bacon, e impulsionado pelo iluminismo, né, pela era da razão que ilumina, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas de aspirações de libertar o ser humano e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Então, esse autor da filosofia moderna, Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebe a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o ser humano das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
Não, eles não querem, não estão preocupados, né, gente, em buscar a essência da verdade. Então, para frente. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Também não tem essa preocupação de ser a última palavra. C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam progresso. Sim, essa aqui é a solução. No caso, a questão da razão do ser humano, que é o mais importante, é o iluminismo, né? Em substituição à questão a razão, né, libertar o homem da visão defendida pela igreja e ajuda no avanço da ciência. Essa é a resposta para o Descartes, né? Sexta questão. Hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia, de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentidos para os desvios espirituais. Okay? Todos são livres para dançar e para se divertir. E a questão é mais prático mesmo, não está preocupado com a questão espiritual, né? Então, de modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Ele não está preocupado em direcionar, mas essa liberdade de escolha presente nesta teologia, que reflete sempre a correção econômica, e a correção que é todos vivendo o lado econômico. Vocês percebem que tanto a direita como a esquerda colocam a questão da economia como mais objetivo, né, das nações. Podem ser tanto socialistas como capitalistas. Revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, o Adorno e o Horkheimer são os críticos, a gente já viu logo um texto sobre eles. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é legado social, patrimônio político, produto da moralidade, conquista da humanidade ou ilusão da contemporaneidade. Ele está falando sobre as consequências dessa indústria cultural. Então, é um legado, é um patrimônio, um produto, uma conquista. Você sabe que o Adorno e o Max Horkheimer, Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles vão fazer uma crítica à indústria cultural. Então, qual desses itens aí tem essa crítica? Da contemporaneidade. Eles mostram uma coisa que, de fato, é uma coisa em verdade, uma ilusão mesmo. O filósofo e sociólogo Adorno possui uma visão bem crítica acerca da sociedade ocidental capitalista. Para ele, o capitalismo modificou o aspecto da cultura, tornando-a mais um objeto de consumo. Viu? Neste sentido, os aspectos tradicionais da cultura são trocados por produtos vendáveis, que estão presentes em todas as formas de lazer e entretenimento do sujeito contemporâneo, nas músicas, livros, entre outros. Adorno vai defender que a liberdade de escolha é algo que acaba sendo imposto, visto que a sociedade encaminha o indivíduo a gostar das mesmas coisas, cultura de massa, uma cultura homogênea.